Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal do Diácono Adilson de Piabetá. Falarei hoje para vocês sobre a Santíssima Trindade, na qual nós celebramos hoje, no dia 12 de junho de 2022. Mas antes eu gostaria de pedir, por favor, se vocês gostarem do conteúdo, se inscrevam neste canal, dê aquele joinha, aperte o sininho para receber outras mensagens que irei colocar ao decorrer deste ano ainda, tá? E principalmente ajudem na divulgação, tá? Para que outras pessoas que de repente não têm acesso à informação, ao ensinamento da igreja, possam também saborear todo este conteúdo. Assim seja, e desde já agradeço a todos. Iniciemos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de a compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, celebramos hoje a festa da Santíssima Trindade. O mistério mais alto da nossa fé, a fonte de tudo e a qual tudo deve voltar. Um grande teólogo da igreja, Santo Agostinho, ele afirmou que é difícil encontrar uma pessoa que, falando da Trindade, saiba de tudo que esteja falando, pois trata-se de uma tarefa, como lhe foi revelado em sonho, não menos impossível do que como aquela criança que tentava esvaziar o mar usando uma concha. Talvez a melhor explicação para a Santíssima Trindade seja o silêncio. Somente o silêncio pode responder o que é a Santíssima Trindade. E quando eu não faço silêncio, eu tento descrever, conversar, como estou fazendo com vocês neste momento, para tentar entender esse mistério grandioso da Santíssima Trindade. E a Santíssima Trindade, ela não se entende com conversas. Santo Agostinho, ao escrever um livro sobre a Santíssima Trindade, ele iniciou este livro escrevendo assim: nenhuma outra questão existe que mais ofereça riscos de erros, mais trabalho na investigação e mais fruto na descoberta do que a Santíssima Trindade. E ao terminar o seu livro, ele escreveu assim: peço a Deus perdão por tudo que eu escrevi e nada compreendi. É assim, meus irmãos, porque não é a razão humana que vai entender a Santíssima Trindade. Nós é que somos ousados e tentamos descobrir ou descrever a Santíssima Trindade. Nós queremos explicar quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo e que é próprio do ser humano querer entender a Santíssima Trindade. Meus irmãos, a fé cristã é a fé no Deus único em três pessoas. E se hoje, 2022, ainda é difícil para nós, imagine como era para os primeiros cristãos, que tiveram que passar por uma conversão muito profunda, uma verdadeira kenosis, ou seja, um esvaziamento de si mesmo, mas sem perder a sua identidade, para assim poderem aceitar o mistério da Santíssima Trindade. Todo o plano da salvação leva a marca da Trindade. E no Evangelho de São João, nós podemos perceber esse esquema da Trindade da seguinte forma. Eu achei uma coisa maravilhosa. Deus Pai ama o mundo. Por isso ele manda seu Filho unigênito para que salve o mundo. E ao final de sua obra, Cristo envia o Paráclito, o Espírito de verdade, que irá conduzir a igreja. Espetacular, meus irmãos, como diria o meu professor de História. Tá? E para nos ajudar a entender este maravilhoso mistério, poderemos fazer a seguinte pergunta: como é que duas pessoas se descobrem, se conhecem e se amam? Como?
se encontrando, se conhecendo e principalmente convivendo. Ou seja, duas pessoas somente se conhecem de verdade se conviverem e se dessa convivência forem se revelando no dia a dia e se amarem. Portanto, só há verdadeiro conhecimento onde há verdadeiro amor. Por isso é até costume dizer que ninguém ama o que não conhece. Portanto, que também seja dito, ninguém conhece o que não ama. Porque o amor é a forma mais profunda e completa do conhecimento. Faço uma pergunta para você agora, meu irmão. Como é que está a sua vida em relação a Deus? Você tem rezado? Você lembra de fazer o sinal da cruz quando acorda? Ou quando chega no trabalho? Ou quando você vai iniciar os seus afazeres domésticos, profissionais, na escola, onde quer que você esteja? Quando você vai rezar, você invoca a Santíssima Trindade? Se você não faz isso, meu irmão, comece a pedir a proteção e a intercessão da Trindade Divina. Deus quer fazer parte da sua vida, mas Ele precisa que você peça a sua ajuda e a sua proteção. Foi por amor que Deus quis dirigir-se a nós, revelar-se, conviver conosco, abrindo-nos o seu coração, dando-nos a conhecer e a experimentar o seu amor. Como sabemos, a Santíssima Trindade ela começa a fazer parte da nossa vida no momento do nosso batismo. Eu te batizo, diz o Padre ou o sacerdote, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O nome de Deus no qual fomos batizados é lembrado por nós toda vez que fazemos o sinal da cruz. Assim também, quando se inicia cada celebração eucarística, iniciamos invocando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E o mesmo acontece no final, com a bênção do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E durante a Santa Missa, nós professamos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica e por aí em diante. Assim como no sinal da cruz, está também um anúncio que gera a fé e a inspiração e a oração. Ou seja, a missão do Espírito Santo foi iluminar os discípulos para que eles entendessem de maneira correta aquilo que Cristo ensinou e para que pudessem conduzir a comunidade no caminho da verdade. Mas somente com a intervenção do Espírito Santo é que poderemos entender o projeto de Deus para nós. Por isso, a missão do Espírito Santo é iluminar o coração dos homens para que entendam e coloquem em prática todos os ensinamentos do Evangelho. Assim, com esta solenidade, essa maravilhosa festa, a Igreja quer mostrar toda a devoção à Santíssima Trindade e proclamar a fé. E ao colocar esta celebração justamente no domingo seguinte a Pentecostes, a Igreja quer nos lembrar que todo domingo é uma festa da Santíssima Trindade, pois o domingo é o dia do Senhor, o dia em que Jesus ressuscitou e que o Espírito Santo nos santificou. Santo Agostinho foi o que mais viu com clareza tudo isso e fez disso a base de sua doutrina trinitária. Ele propõe uma trindade de amor, na qual o Pai é quem ama, o Filho, o amado, e o Espírito Santo, o amor. Como é que está a sua vida na igreja? Você tem vindo à missa? E quando você chega na igreja, você lembra de rezar? Quando temos adoração diante do Santíssimo, você participa para rezar, para pedir, ou somente para agradecer? Se você não faz isso, meus irmãos, é hora de se perguntar, por que não? E principalmente mudar. Mudar porque Deus nos ama. Precisamos demonstrar que também o amamos. E nada melhor do que nós fazermos isso em família. Como é que está o seu relacionamento em casa com o seu marido? Com a sua esposa? Como é que é o relacionamento com os seus filhos? Na hora das refeições, como é que vocês têm diálogo? Vocês conversam? Ou a sua família também adotou esse problema muito ruim que tem acontecido em todo mundo, que é não largar o celular para nada? Eu conheço pessoas que só comem assim, com o celular. Vai chegar uma hora que, em vez de levar a comida, vai levar o celular à boca, porque não sabe tirar os olhos do celular nem na hora da refeição,
não tem tempo de conversar com sua mãe, com seu pai, conversar entre família. Precisamos mudar, meus irmãos. Mudar. Mesmo que seja difícil, precisamos dessa harmonia da Santíssima Trindade para nos ajudar a vivermos também a harmonia em família. Que possamos invocar a bem-aventurada Virgem Maria, a primeira criatura plenamente enriquecida pela Santíssima Trindade, que na sua humildade ela se fez serva do Senhor, acolheu a vontade do Pai e concebeu o Filho por obra do Espírito Santo. Que ela interceda sempre por nós e nos ajude a crescer na fé e no mistério trinitário. A ela pedimos a sua proteção materna para que possamos prosseguir bem a nossa peregrinação terrena. Uma coisa é certa, meus irmãos, jamais iremos compreender totalmente o mistério da Trindade. Tudo que eu falei é apenas um pequeno esforço de compreensão, mas que é importante saber, para que a nossa vida seja diferente e para que possamos viver melhor a nossa comunhão com Deus e com os irmãos. Que vivamos sempre a Eucaristia, onde torna-se presente sobre o altar a oferta do Filho, que por nós se entregou ao Pai num Espírito eterno. E louvemos sempre ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A Ele a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Salve.